como é que vai enfrentar, enfim, como vai se arrumar. Claro que o Domi amanhã, no único treino que ele vai poder fazer, ele vai mexer algumas peças ali, vai tentar arrumar a equipe, mas é um Flamengo que está muito mais preocupado em recuperar o fôlego da equipe depois de 2 jogos já essa semana. Ainda depois uma sequência contra os adversários diretos pelo título brasileiro. Pega o Inter fora, o São Paulo em casa e o Galo fora. Então, tudo isso entra ali na mistura do Domi, da comissão técnica, dos médicos, para avaliarem quem enfrenta o Corinthians, quem não enfrenta. E a gente pode falar já que Rodrigo Caio e Arrascaeta serão poupados, ficam no Rio tratando de desgastes musculares que tem. Então, o clube mesmo já informou que eles vão ficar no Rio, visando esses próximos jogos da próxima semana. Tem o Everton Ribeiro, que vai ser reavaliado neste sábado. Deixou o jogo contra o Bragantino com dores no joelho esquerdo. Não é nada muito grave, mas até pela sequência de jogos que ele vem, pela seleção, viagem do Peru para o Brasil, entrou em campo. A tendência é que ele seja poupado, não há ainda uma definição, mas até por essa preocupação com o futuro, ele deve ficar no Rio de Janeiro, vai ser batido o martelo amanhã. E tem alguns outros jogadores que também estão um pouco nessa situação. Thiago Maia e Arão participaram de toda a sequência de jogos, Pedro também participou de toda a sequência de jogos. Enfim, um Flamengo que está avaliando muito essa questão, o tal do secar, o teste de secar, que identifica o desgaste, está sendo levado muito a sério nesse Flamengo, para ver quem joga contra o Corinthians, quem segue, quem fica no Rio de Janeiro. Até temos algumas informações interessantes de bastidores sobre essa avaliação. Ontem, após o jogo, o Domi pediu que os médicos levassem equipamentos para o Maracanã, para que a recuperação começasse a ser feita ainda no vestiário. Então, quem jogou já começou a recuperação, massagem, tudo mais, ainda no vestiário. O GPS indicou que o Flamengo contra o Bragantino correu menos e deu menos, atingiu velocidades menores do que é o habitual. Isso mostra que a parte física pesou sim, pela sequência de jogos. Então, tudo isso entra ali naquela avaliação para ver quem encara o Corinthians. E a parte boa, para não ficar aqui falando só coisa ruim, Felipe Luiz volta de suspensão e Bruno Henrique e Gerson, que foram poupados de início contra o Bragantino, devem começar contra o Corinthians, mas é difícil de montar esse quebra-cabeça, né, Eric? Então, Caio, eu ia te perguntar isso. Você conseguiu apurar, tem ideia de um esboço de time para entrar em campo domingo? Eu já emendo uma segunda pergunta. A situação do Diego Alves, a situação contratual, a última informação que eu tive era que a negociação deu uma travada e que ela consegue caminhar um pouquinho pela boa relação que o goleiro tem com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, mas ela hoje deu uma estagnada, é isso mesmo? Então, começando pela segunda pergunta, tem 2 fatores, né? O tempo de contrato, há um consenso ali de que, caso seja renovado, será até o fim de 2022, mais 2 anos de contrato. Diego Alves tem 35 anos, mas tem uma história no clube, é líder, e é muito importante também até para essa transição com o Hugo. Só que, se o tempo de contrato foi muito fácil de resolver, a parte financeira está travando. Ainda há desavenças aí nessa questão, o que o goleiro e seus agentes pretendem, o que o clube pensa em pagar e tudo mais, e realmente está travado, isso tem que ser negociado, e o Marcos Braz está fazendo ali aquele meio campo, ele se dá muito bem com o Diego Alves. É sempre bom lembrar que quando o Marcos Braz chega, o Diego Alves tinha muito risco de deixar o clube, por conta de tudo que rolou ali no fim de 2018, o Marcos Braz é muito importante nessa conversa, em apaziguar e fazer com que ele fique, e tenha sido tão importante no ano passado. Então, espera-se que ele repita essa lábia, esse gelo no sangue, como ele fala, para que as coisas se acertem. Mas é isso, o tempo de contrato, tudo ok, tudo definido. Parte financeira está travada. E sobre time para amanhã, eu confesso que eu tenho muita dúvida sobre Isla... Para domingo. Thiago Maia e... para domingo, perdão. Sobre Isla, também, que jogou o jogo inteiro terça-feira no Chile, voltou, jogou ontem, então isso tem que ser também avaliado. Então eu esboçaria ali o time com Hugo, Isla ou Mateuzinho. A defesa, a tendência é que seja Gustavo Henrique, Natan e Felipe Luiz complementando. No meio campo, eu apostaria em Arão, Gerson, Diego, e aí depende do Ribeiro ou Vitinho, mas eu apostaria no Vitinho. E aí o ataque, sim, Bruno Henrique e Pedro, que foram... Vai entrar o Marcelo Braga, que acompanha o dia a dia do Corinthians, e depois o Casão e o Rafa vão fazer um balanço desse Superclássico. Valeu, meu amigo. Um abraço, boa noite, tá?